Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui é um vídeo mais resumido, certo? Então não vou explicar como se faz a instalação nem nada. Eu vou explicar a respeito de possíveis problemas que você pode ter ao instalar. Eu farei outros vídeos ensinando qual a utilização, como faz tudo certinho. Mas provavelmente isso aqui é mais para quem já tem algum conhecimento e já consegue fazer toda a ligação sem problema algum. E, óbvio, esteja utilizando CNC Shield e Arduino. Então, na questão da instalação do módulozinho, não tem segredo, tem 3 pininhos aqui. O VCC você vai ligar ali na plaquinha do Arduino, onde tem 5 volts. O GND é o ground, que seria o terra, pode ser qualquer um dos pininhos pretos que tem ali do lado dos branquinhos, ou tem um GND logo ali do lado dos 5 volts. E o pino IN é o pino do sinal, que vai sair aqui do SPN EP, que seria Spindle Enable, certo? Então, outros itens eu vou falar mais a respeito da instalação, aqui a respeito dos problemas que podem acontecer. Certo, então um dos primeiros problemas é justamente isso daqui, ó. Você conectou ali e ao ligar o cabo USB, o seu Arduino, você percebe que o relé ele já está ligado. Se ele já está ligado sem o programa estar enviando os arquivos, significa o quê? Quando ele começar a rodar, ele vai inverter. Ou seja, porque você deveria partir de uma condição de desligado para uma ligado. Então, como você já está ligado, na hora que o programa começar a fresar, ele vai desligar o relé e, consequentemente, vai desligar seu equipamento de fresagem. Nesta condição, sem a necessidade de alteração nenhuma de software, nem nada, a opção que você teria era utilizar a opção do relé normalmente fechada, que não é recomendada, eu já vou explicar por quê. Normalmente fechada. Então, nesse caso que ele está acionado, se você utilizasse normalmente fechado, seria o mesmo que ele tivesse desligado. E quando ele desligasse, ele acionaria o equipamento. Mas não se recomenda pelo seguinte, porque se, vamos supor que cortasse a energia do Arduino e tal, o que acontecia? Ele entenderia que seria para ligar o seu equipamento de fresagem. Então, por isso, não se recomenda utilizar normalmente fechada. Tem que se utilizar normalmente aberta. Porque ela só vai funcionar a partir do momento que ela receber, de fato, o sinal do Arduino. Então, vamos lá. Então, nessa questão aqui, você vai precisar fazer 2 modificações para utilizar o módulo relé para fazer o acionamento do seu equipamento. Então, agora aqui vamos para o computador, que a alteração vai ter que ser no software, que é a alteração mais segura e recomendada. A gente espera que pegue bem aí. Se não ficar bacana, depois eu faço um vídeo na tela do computador mesmo e gravo, não assim como estou fazendo. Então a modificação que você vai ter que fazer no software é o seguinte: você vai em meu computador, vai abrir aqui uma pastinha e tal, vai vir em documentos, Arduino, livrarias, que seria biblioteca, se o seu tiver traduzido, então aqui está livrarias, GRBL, e vai vir aqui nesse arquivo config. Esse arquivo config você consegue abrir ele com um bloco de nota, com Word, com um monte de arquivos, só que vai ficar meio que confuso. Tem um programa, acho que é o Notepad++, alguma coisa assim, que ele abre ele já separadinho, com cor, o que é comentário, o que é de fato o comando da programação. Mas enfim, se você não tiver, dá para tentar se virar. Aqui no meu só está aparecendo amarelinho aqui porque eu marquei para falar para vocês a respeito dos problemas. Então, 2 coisas você vai ter que fazer aqui. Isso daqui é tudo instrução do programa que está dentro do seu Arduino. Que quando você mandou lá pelo Arduino e tal, GRBL, mandou para dentro do Arduino. Essa é a programação. Então, as modificações que você tem que fazer é o seguinte:
Primeiro, você precisa desativar o controle PWM. O que é isso? Seria a capacidade do Arduino, da CNC Shield, controlar a velocidade do spindle, desde que se tivesse uma fonte com essa opção. Então ele poderia, até mesmo pela programação, você mandar o comando de qual velocidade você gostaria que o spindle funcionasse. Então você precisa desativar isso. Isso é feito através da variável spindle, ou seria spindle variável. Então vocês podem copiar aqui, ó, exatamente isso daqui, principalmente se vocês tiverem com um bloco de nota, vai ser difícil de vocês encontrarem. Então se você der um Ctrl F aí no seu programa que você está abrindo esse arquivo, você pode digitar aqui aquilo ali que eu coloquei, que ele vai aparecer. Mas é isso daqui, ó. Variável spindle. Por padrão, quando você envia pro Arduino, isso daqui está habilitado. Ou seja, o controle de variação de velocidade do spindle ele está habilitado. O que você precisa para que o seu módulo relé funcione? Você precisa desabilitar isso daqui. E para desabilitar é super simples. Então, por exemplo, perceba que no começo aqui tem duas barrinhas. Isso daqui faz com que isso daqui seja simplesmente um comentário, não tenha valor nenhum para o programa. Então, por padrão, aqui vai estar assim, ó. Certo? Vai estar define e tal, tá? Desta maneira, ele estaria ativado. O que você tem que fazer? Você vem simplesmente aqui, digita duas barrinhas. Beleza, essa é a primeira condição. Você desativou esse controle de velocidade. Por quê? O relé, para funcionar, ele precisa ou de um sinal alto ou de um sinal baixo. Ou é um ou é outro. Quando é PWM, ele tem uma variação, ou seja, conforme vai variando o sinal de mais fraco para o mais forte, ou do mais forte para o mais fraco, ele interpreta a velocidade que seria referente ao spindle. Então você precisa desativar isso. Você vem aqui, vai digitar simplesmente barra, beleza, desabilitou. Depois você vai precisar procurar esse outro aqui, ó. Invert Spindle Enable Pin. Que é o que? Para inverter a lógica. Porque o relé, como eu mostrei no começo, ele está entendendo ao contrário. Na hora que era para ele estar desligado, ele já está ligado. Ou seja, quando ele precisar ligar, na verdade ele vai desligar. Então você vai procurar isso daqui, ó. Invert Spindle Enable Pin. É para inverter. Então vamos supor, é só um exemplo. Por padrão, ele está enviando o sinal baixo. Ou seja, quando começa a fresar, ele envia o alto. Então agora, por padrão, a partir do momento que nós fizermos a modificação, ele não vai enviar mais o sinal baixo, ele já vai enviar o sinal alto. Para isso, aqui a princípio, por padrão, isso daqui vai estar comentado assim, ó. Certo? Então você vai vir aqui e vai apagar as duas barrinhas. Apagou, está feita a alteração. Lembrando que é importante fazer a alteração das duas. Por isso que eu expliquei primeiro o outro lá. Porque até mesmo aqui em cima está falando, ó, se a variável spindle estiver ligada, essa opção aqui ela não tem valor. Entendeu? Então se você vir e alterar aqui, não vai modificar nada. Então primeiro vai lá, modifica a outra, modifica essa e salva o arquivo. Salvado esse arquivo, você vai abrir o programinha do Arduino, que você utiliza para enviar qualquer programação para dentro dele. Vai vir aqui, seleciona a porta USB, seleciona, vê se aqui já está tudo certinho, a sua placa mesmo. Isso daqui, por padrão, ele deve reconhecer, porque a menos que você esteja utilizando mais de uma plaquinha de Arduino no seu computador. Depois você vem em arquivo, exemplos, vai em GRBL.
software upload e envia para dentro do Arduino. Feito isso, essas configurações que eu falei agora há pouco, que era para você salvar, já está tudo feito ali nele, beleza?